Hoje temos a felicidade de receber conosco o autor do livro Tudo Passa Quando a Morte de um Filho Não é o Fim do Mundo, Silvio Luiz de Oliveira, que também nos falará sobre esse tema. Ele se diz simplesmente um evangelizador da Casa Dias da Cruz de Porto Alegre. Então, nós agradecemos essa oportunidade e que Jesus te envolva. Prezados irmãos, que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco e que todos tenham um bom dia, uma ótima semana iniciando hoje, e dizer da nossa alegria de estarmos conversando com os amigos nessa oportunidade que nos deram de falar sobre o nosso livro. O nosso livro que tem um título interessante, porque o título original dele seria simplesmente Quando a Morte de um Filho Não é o Fim do Mundo. Mas que, na nossa análise, seria um título muito chocante, porque as pessoas, quando olham, não é? Quando olham um título desse, a primeira coisa que fazem é não querer chegar perto do livro, porque ninguém quer passar pela perda de um filho. Então, os aconselhamentos espirituais, e principalmente o que Chico Xavier sempre narra quando contava sobre a sua história, a questão de que tudo passa, de que tudo não tem duração eterna. Nós, então, resolvemos amenizar o título do nosso livro para que as pessoas tivessem primeiro a mensagem do que tudo passa. Então, tecnicamente, não é? O pessoal ao longe vê o livro, tudo passa, se aproxima e aí vê a temática. E para surpresa nossa, e eu digo surpresa porque realmente não foi nenhuma pretensão literária, foi a vida que nos encaminhou para que escrevêssemos esse livro. Para nossa surpresa, muitas pessoas, ao começarem a terem tomado conhecimento do livro, mesmo antes dele ter sido editado, nos incentivaram que fizéssemos a publicação, porque acharam interessante as palavras que estavam ditas, as posições que nós colocamos nesse trabalho, nos centros espíritas, principalmente, e foi com o que fez, nos impulsionou a tomarmos essa iniciativa. Mas por que isso tudo? Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque no livro eu começo fazendo uma homenagem aos pais heróis. Por que pais heróis? Porque quando nós assistimos os noticiários e ficamos sabendo das grandes tragédias, como foram mais recentemente para nós aqui do sul do país, aqui no Brasil, aquele problema na Boate Kiss, em Santa Maria, aquilo ali foi realmente uma tragédia nacional. Eu me lembro bem do domingo de sol, a gente na praia preparando churrasquinho, como bom gaúcho, não? Se fosse aqui em Santa Catarina, iria estar fazendo meu churrasco de peixe, né? Caprichando, fazendo aquele churrasquinho com uma carne uruguaia, convidando meus amigos de Bagé. E de repente nós ligamos o rádio, enquanto voltávamos para casa, tínhamos retornado do supermercado e ouvimos os relatos de Santa Maria. Foi uma coisa terrível, porque logo nós pensamos nos pais daqueles jovens que estavam, a maioria, estudando na cidade, pessoas que já viviam num estado de solidão, tanto os filhos quanto os pais separados, aquela coisa toda, e passarem por uma experiência tremendamente dolorosa. Também lembramos dos fatos, questão do Boeing, da TAM,
aquele acidente, nós tínhamos amigos naquele voo, também familiares, sempre lembrando que esses pais que passam por essa experiência de perderem os filhos, por acidente, por doenças, a dor que eles sofrem. Então, nós fizemos uma homenagem no livro a esses pais. Lembramos da Cássia, aliás, da Cissa, né? Aquela atriz lá do Rio de Janeiro que também, de uma forma trágica, perdeu um filho num acidente, e a maneira como ela enfrentou a vida a partir dali, por causa da crença, por causa dos conceitos, conhecimentos espíritas. O título do livro era justamente Quando a morte de um filho não é o fim do mundo, justamente se aplica para aquelas pessoas que têm a base doutrinária espírita, que conhecem os fundamentos espíritas. Porque quem não tem esses fundamentos, quem não conhece a filosofia espírita, naturalmente, dificilmente conseguirá suportar, né, passar pela vida, enfrentar essa maneira, essa verdadeira tempestade. Eu digo sempre a tempestade de cada um. Enfrentar uma dificuldade como essa de perder um filho. Mas quem conhece o Espiritismo, quem estuda, quem vê a lógica toda que a doutrina nos dá, realmente nos ajuda a enfrentar. Ajuda, apenas atenua a situação. E eu sempre digo que na vida nós tivemos alguns amigos que se tornaram nossos mestres. Por que isso? Porque numa bela noite, na nossa juventude, nós numa festa de jovens, num aniversário de 15 anos, planejamos que no dia seguinte iríamos à praia. Um grupo de jovens nós sairíamos do aniversário, e no dia seguinte cada um pegaria seus carros e nos encontraríamos numa praia, em Porto Alegre. E realmente, no dia seguinte, o grupo se dirigiu à praia. Eu, por motivos que até hoje eu não lembro, não sei porquê, eu resolvi na última hora não participar desse passeio. E justamente esse passeio tinha sido incentivado pelo filho de um amigo nosso, que estava muito entusiasmado, e inclusive, sendo ele filho de um famoso político gaúcho, tinha me prometido a oportunidade de, mais tarde, fazer um estágio. Naquela época eu era estudante de Direito, já estava quase concluindo o curso, ou em curso ainda, mas a oportunidade de fazer esse estágio lá no escritório do pai dele seria realmente uma tremenda oportunidade, porque se tratava de uma pessoa com alto gabarito e chances profissionais 1000. E me incentivou muito que na segunda-feira que eu fosse lá no escritório. Mas como no dia seguinte eu resolvi não ir, eu esperei que chegasse a segunda-feira. Não precisei esperar, porque no fim do domingo, o pessoal retornando da praia, a notícia de que justamente esse amigo havia sofrido um acidente, ou seja, ele jogou-se de uma pedra. Essa foto que eu coloquei aí é ilustrativa, né? Mas foi bem essa situação. Ele jogou-se no rio, no tempo que Porto Alegre tinha rios balneáveis. As nossas praias lá eram praias limpas. Hoje é uma dificuldade, né, a gente entrar numa praia daquela ali, porque a poluição tomou conta. Mas naquela época, e não faz muito tempo isso, talvez uns 40 e poucos anos. E parece mentira que essa história já fazem 40 e poucos anos. Eu era um garotão e jamais pensei que 40 anos se passasse tão rápido, né? E, na realidade, na segunda-feira, o nosso encontro não foi no escritório, foi justamente no local onde o corpo estava sendo velado. E claro que nós fomos assim com um tremendo peso na consciência de como é que nós vamos agora chegar lá e ver a família, o que nós vamos dizer. A gente tinha na época idade muito
A gente era muito novo. E, para nossa surpresa, quem fez a locução, quem fez, digamos, a palestra preparatória do enterro do jovem foi o pai desse jovem. E esse pai nos surpreendeu tremendamente, porque ele falou de coisas que nós não imaginávamos. Ele falou sobre a questão da lei de causa e efeito, ele nos falou de justiça divina, ele nos falou de reencarnação, e criou assim uma aura, né, de conformidade que nós custamos a entender no primeiro momento. Mas depois víamos que realmente era uma pessoa que tinha o conhecimento espiritual, porque ele não era espírita. Mas nós víamos que aquele conhecimento dele extrapolava o conhecimento normal das religiões. E depois nós ficamos sabendo que ele, embora não fosse espírita, mas ele conhecia o espiritismo, essa coisa toda, e ele era esotérico. Isso aí nos chamou muito a atenção na vida. Foi uma lição muito grande que nós jamais imaginávamos que um dia, na nossa vida, nós tivéssemos que nos consolar com aquelas palavras que nós ouvimos naquela época. E foi muito interessante, depois, durante a vida, a gente teve uma série de encontros com amigos que passaram por situações, mostrando que a vida, ela realmente é uma escola. E principalmente porque a vida vai nos testando, vai nos colocando em situações de espectadores. Nós estamos vendo os outros passarem por isso, estamos vendo colegas sofrerem acidentes terríveis. Eu que trabalhei em aviação, fui da Força Aérea durante 30 anos, muitas vezes nos despedíamos dos colegas que iam fazer missões e não voltavam, e depois a gente participava de buscas, participava de uma série de coisas. A vida foi temperando. Isso a vida vai fazendo com cada um de nós. E quando chega a hora das provações, das dificuldades, realmente a gente já está mais preparado, não é? Eu nunca digo que a gente esteja preparado, mas está mais calejado para enfrentar. Então, a grande dificuldade que as pessoas e que todo mundo exclama: pais sepultando filhos. E a pergunta: qual é a razão dessa inversão de papéis? Porque o normal é o filho, os mais novos, sepultarem os mais velhos. É o normal digamos, da cadeia da vida, não é? Mas acontece que a vida não tem uma lógica. A encarnação, embora ela tenha sido programada, etc. e tal, felizmente a gente não conhece a programação toda, porque se tivéssemos conhecimento do que vai nos acontecer daqui a meia hora, nós não teríamos talvez coragem de esperar essa meia hora. Mas ela não tem lógica. Então, essa inversão de papéis é uma coisa muito natural, mas a gente logo pensa: isso é castigo, isso é injustiça. E eu sempre, quando me refiro a esse assunto, eu lembro de um pai, de um amigo, que ele tinha um filho único. E esse pai era tremendamente orgulhoso, era um homem estrangeiro, chegou ao Brasil muito pobre. Ele dizia que chegou no Brasil com uma navalha. Ele não era nenhum assaltante, ele era barbeiro, então ele usava uma navalha e uma tesoura. E que com aquela navalha e aquela tesoura, ele ganhou a vida, conseguiu patrimônio, conseguiu formar um filho engenheiro, e esse filho estava tendo um presente muito bom e um futuro promissor. E ele dizia assim, ele era materialista, dizia assim: graças a Deus, materialista, graças a Deus, com o meu trabalho eu consegui tudo. Só que, de repente, a vida lhe deu uma rasteira, né? O filho, pouco tempo, adoeceu e em poucos meses faleceu. E ele dizia,
e eu me recordo bem das palavras dele, ele dizia, eu não te falava, primeiro ele dizia que Deus não existia, né? Porque se existisse Deus, não haveria isso. Como é que pode um pai estar enterrando um filho? Aquilo foi muito marcante na minha vida, porque a gente era amigo do filho dele desde a juventude. E numa hora dessa, perante um pai que não acredita em Deus, que dizia que a justiça divina não existia, que tinha suas razões, porque ele me dizia, eu te provei agora que não existe Deus, porque se existisse Deus, por que eu estou passando por isso, se eu nunca fiz mal para ninguém? É uma indagação muito forte, não é? A primeira coisa que a gente pergunta, por que eu? Por que passar por isso? Então, ele dizia que aquilo ali era uma derrogação das leis naturais, mas ele não conhecia a história da reencarnação e nem pude nunca falar para ele sobre isso, porque normalmente, numa hora dessas, não há como tu chegar e querer dar explicação, não tem explicação. O melhor é ficar calado, esperar oportunidades. Infelizmente, eu não tive a chance de conversar com ele, de fazer certas indagações, mas eu achava interessante que ele dizia que ele era materialista, graças a Deus. Então, eu achava interessante que, graças a Deus, graças a mim, eu conquistei tudo e Deus me tirou tudo. Não acreditava em Deus, mas na hora que a gente perde, a gente tem que jogar a culpa em alguém. Ele não sabia de plano reencarnatório, não sabia de misericórdia divina, até porque ele não conhecia a chamada lei de causa e efeito. E essa lei de causa e efeito nós aprendemos quando ingressamos no grupo de jovens, isso lá no longínquo ano de 1964, antes da Revolução Vitoriosa, ou seja, antes daquele golpe de Estado que houve no Brasil, daquele regime que nós passamos durante muitos anos. Nós, em plena juventude, eu contava ali para o nosso amigo Ayrton e ontem, durante o almoço, conversando com os colegas, que dias antes de ter havido o 31 de março, nós estávamos num congresso em Passo Fundo, hospedados dentro do quartel. E nem de longe imaginávamos que poucos dias depois, quando nós havíamos retornado para as nossas cidades, teria toda aquela mudança de situação política no país. E interessante que a juventude em que nós frequentávamos, nós estávamos tremendamente felizes, estudando sobre o futuro, sobre as consequências, enfim, das atitudes dos homens, dos próprios efeitos da lei de causa e efeito. E isso tudo, quando acontece uma situação daquela, a gente leva muito tempo para cair na realidade. Mas nesse grupo de jovens, nós aprendemos a questão dessa tal lei de causa e efeito, e que isso ela é tremendamente marcante na nossa vida. Porque se nós vamos olhar as leis físicas, nós sabemos que a toda ação corresponde uma reação. Se eu fisicamente deixar cair esse livro, no momento que eu tirei a sustentação, pela força da gravidade, houve a colisão com um outro corpo. Imediatamente, na matéria, fisicamente, os efeitos são imediatos. Mas nós aprendemos, dentro da doutrina espírita, que as consequências morais, e a lei de causa e efeito, quando entra na consequência moral, ela pode, muitas vezes, ter efeito imediato. Por exemplo, hoje, nós estamos vendo todos esses escândalos financeiros que aconteceram no nosso país, nós estamos vendo muito próximo isso, as pessoas fazendo falcatruas e sendo descobertas. Foi imediato, claro que esse imediato foi um imediato de muitos anos, mas ainda foi no presente. Mas, nas questões morais, isso pode ser imediato ou pode ser futuro. Isso é uma grande coisa para que a gente venha a entender o porquê as coisas acontecem, porque, como dizia esse meu amigo materialista, por que aconteceu isso comigo se eu não fiz nada de mal? Se eu não pequei, se eu não fui contra as leis de Deus, aquele Deus que ele não acreditava, e aconteceu comigo. É a prova de que Deus não existe, dizia ele. Porque ele desconhecia dessa questão da lei de causa e efeito. Tudo que nós fizermos de bom,
ou de mal vai gerar uma consequência. Poderá ser imediata, como poderá ser futura. E como nós conhecemos, principalmente, para entender a misericórdia, a questão da reencarnação, aí nós estamos salvos. Porque nós aprendemos na nossa vida que esse Deus, esse Criador, Ele é eterno. A nossa concepção de eternidade também é difícil, mas como nós chegamos numa situação que não conseguimos explicar as coisas, o máximo que se consegue, sabendo que existe algo que criou tudo isso, algo incompreensível, mas que a lógica faz supor que exista, e que esse, sendo anterior a nós, que ele seja eterno, que ele seja infinito, que ele seja imutável, porque se ele mudasse, as próprias leis da natureza estariam mudando todo dia, não é? Que é imaterial, que ele é único, todo-poderoso. Isso tudo nós aprendemos pela tradição religiosa, mas que a tradição religiosa é uma consequência da meditação, da filosofia que o homem fez durante esses anos todos para tentar entender a vida e chegar a essa conclusão. Então, principalmente, o maior atributo desse Deus seria ser soberanamente justo e bom. Bom, aí que a gente balança. Como é que um ser soberanamente justo e bom pode estar pregando peças nas pessoas, não é? Separando as pessoas por qualidades, por situações. Basta a gente olhar em volta, nós vamos ver as desigualdades sociais. Puxa, por que existe isso? Por que será que eu estou privilegiado, inteligente, uma vida tranquila, e o meu vizinho, o meu irmão, com todas as dificuldades? Mas Deus é soberanamente justo e bom. Como é que pode alguém, sendo pai também, como é outro conceito, não é? De que Deus é pai, poderia propor uma coisa dessa? Mas aí vem a questão do conhecimento da lei de causa e efeito. E principalmente a lei maior da reencarnação. Porque nós só vamos entender justiça divina se nós entendermos a reencarnação. Na noite de 27 de março de 1974, enquanto minha mulher se encontrava na maternidade, eu, como pai de primeira viagem, estava na nossa casa e, naturalmente, muito nervoso, porque, imagine, 40 e poucos anos atrás, não existia o telefone celular. Os jovens, principalmente, viu, o Eduardo, não tinha telefone celular. Um telefone comum desses, de baquelite, só as pessoas muito privilegiadas tinham. Porque não era um instrumento comum. A gente poderia, na esquina, tinha um orelhão, já existia orelhão naquela época, podia telefonar no orelhão, mas em casa era uma coisa rara. Mesmo nas classes mais privilegiadas, o telefone era caríssimo. Primeiro telefone que nós compramos, pagamos muito caro. Então, a comunicação, difícil. Também não existia ecografia, é aquela história. O filho estava para nascer, tu não tinha a menor ideia, né? Se ia ser homem, se ia ser homem ou se seria mulher. Então, fazia um enxoval meio problemático, meio azul, meio cor-de-rosa, meio branco, para poder, a criança, quando saísse da maternidade, saísse devidamente paramentada. Essas coisas todas que o progresso, a ciência foi facilitando a nossa vida. Mas naquela época, tu ficava na total incerteza. Nome de filho é loteria. Se for homem, vai ser Frederic. Se for mulher, vai ser Silvana. Tinha que aguardar. E naquela noite nós estávamos sozinhos em casa, e então, por sermos espíritas, pegamos o Evangelho e fomos ler. A tal de abertura ao acaso, né, que não existe. O acaso sempre vem dizer o que a gente precisa. Então abrimos o capítulo do Evangelho que falava sobre
a ingratidão dos filhos. Terrível, né? Tu pegar uma página que vai falar sobre a ingratidão dos filhos, tu está esperando o filho, e a primeira página que chega, a ingratidão dos filhos. Bom, aí a gente treme na base, né? Puxa, que coisa. Aí começa a se ler. E aí Santo Agostinho faz uma preleção belíssima, né? Sobre a questão de ter um filho, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Ele dá toda uma explicação, então mostrando que o acaso não era o acaso, era simplesmente olha aí, te toca, porque a partir de agora muda as coisas. E principalmente uma frase dentro das orientações que Santo Agostinho dá nesse capítulo 14, é sobre o dia que retornarmos à espiritualidade, os mensageiros de Deus, dos juízes, da corte que vai nos esperar para o acerto de contas, nós vamos precisar o juízo final, né? A gente deixa para o juízo final, porque como não vem nunca, então a gente acha que vai sair numa boa, mas chega lá, não tem conversa, porque nós temos que fazer o plano reencarnatório, e para fazer o plano reencarnatório nós temos que prestar contas do que passou. A pergunta básica: o que fizeste do filho que te foi confiado? E ontem nós víamos, num trabalho que a Gladys, que mais tarde vai continuar, vai apresentar o seminário, que por sinal é minha esposa há 44 anos, por sorte dela, né? Que não se consegue assim, ter um marido assim por 44 anos que seja médium de transporte, fiel, essa coisa toda. Pois a Gladys ontem, lendo uma mensagem do Espírito Áureo, falando sobre evangelização, falando sobre os filhos, essa coisa toda, ele alerta que os filhos que nós recebemos, na realidade, são filhos de Deus, que Deus é o Criador, e que Ele nos empresta, Ele nos entrega em confiança esse filho para que a gente oriente, para que a gente eduque, para que ajude na evolução. Então, quando na hora do retorno, é que a perguntinha básica para nós: o que fizeste do filho que te foi confiado? Ora, para um pai de primeira viagem é um horror, né? Mas na realidade isso fez com que nós meditássemos, que nós fizéssemos uma reflexão a respeito de como seriam as nossas atitudes a partir de então, assumindo a paternidade. E foi realmente muito interessante. Eu me reporto logo a 27 de março de 2010, exposição póstuma de fotos. E aí vem a pergunta: puxa, mas dá nascimento agora, na mesma data, uma exposição póstuma de fotos. E narro o ambiente. Outubro de 2010, céu azul, nuvens esparsas, e aí é um defeito meu, né? Eu fui meteorologista, então jamais eu deixo de fazer um texto que eu não dê a panorâmica meteorológica. Isso é um recurso, né? É um recurso. Até nos atrevimentos poéticos tem que entrar nuvem, tem que entrar... É uma coisa que faz parte. Então, jamais poderia deixar... E as pessoas dizem: mas que dia horrível, mas que dia maravilhoso. Eu já olho a visibilidade, eu já vejo o fenômeno meteorológico que está acontecendo, porque era a minha função de informar a aviação. Hoje não precisa informar, a aviação já sabe de tudo, mas naquela época tinha que estar informando de hora em hora, né? Nuvens esparsas, temperatura amena, estava bom, gostoso. Ao fundo, a milonga mercedita, não sei se os irmãos conhecem, é uma milonga muito bonita, tocada por um grupo de adolescentes do povo. Eram alunos numa escola de música popular, mantida pela OSPA, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Estudantes de música ensinados por professores dessa orquestra. O cenário é o salão de exposições do Palácio do Ministério Público, no Centro Histórico de Porto Alegre. Vozes da multidão delirando com a música gauchesca executada pelo grupo, que antes tocara música medieval, mostrando como a cultura pode ser levada aos mais simples, porque aqueles jovens que estavam tocando aquelas músicas clássicas, aquelas músicas eruditas, eram jovens da periferia, que moravam naquelas ilhas
em volta de Porto Alegre, naquelas condições subhumanas. Mostrando que a cultura pode fazer, né, dessas pessoas simples, carentes, fazer deles uns partícipes de uma sociedade totalmente desigual na qual vivemos. Qual aqui vivemos. Por que isso? Porque, meus irmãos, a vida nos pregou uma peça. De repente, no auge da nossa vida de casados, né? Família com 4 filhas, todas preciosas, todas tremendamente participantes. Aquela menininha ali, que, como nasceu menina, teve o nome de Silvana. Se fosse menino, seria o Frederic. Coitado do Frederic. Eu não ia botar o nome da guria de Frederica, né? Até poderia ser, mas essa menina, já com seus 35 anos, de repente, um belo dia de sol, sai e não retorna mais à casa. Foi atropelada num local que ela frequentava, costumava passar, e aí mostra, né, que a vida ela tem essas armadilhas, porque a gente diz assim, bom, eu conheço bem o território aqui, eu posso sair de noite, eu não tenho medo, etc. e tal, mas acontecem as coisas justamente onde a gente menos espera. E veio a desencarnar, que foi para nós realmente um choque muito grande, porque naquele momento da informação, até tu conseguires chegar no pronto-socorro, tu conseguires ficar naquela agonia, e por isso que eu presto a homenagem aos pais heróis, aos pais que suportaram isso tudo, porque realmente é uma dor muito grande, e eu não sinto essa dor hoje, porque a doutrina nos consolou, a doutrina nos ajudou muito a enfrentar isso. Mas muitos pais passaram e continuam passando, porque não entenderam, não compreenderam que a vida tem, dentro da sua ilogicidade, ela tem lógica, porque é a lei de causa e efeito. A gente souber, aí depois nós começamos a fazer, a repassar a vida, e os sinais que a vida nos dava, estava tudo escrito. A desencarnação, a certeza que ela iria desencarnar, a premonição, que é uma coisa que os espíritas têm a vantagem de poder contar com isso, e um espírito nos falou numa noite, vai desencarnar um filho teu. E meus filhos, minhas filhas estavam, sabe aonde que minhas filhas estavam? Das 4 que nós tínhamos, 3 estavam, sabe aonde? Imagine, verão, onde é que eles poderiam estar? Santa Catarina. Estavam na Pinheira, aquela coisa toda, enfrentando aquela estrada horrorosa que era essa BR-101, alguns anos. E aí eu digo, bom, se esse espírito está me perturbando, me diga, então, qual é a filha? Aí uma roleta imaginária, uma roleta fluídica, correu na minha cabeça. E apareceu a minha filha que estava em casa. Aí, como bom espírita, convicto, obsessão, que é a única que está em casa, debaixo da minha asa, não vai acontecer nada. Estava bem, feliz, etc. e tal. E aí que aconteceu, e foi ela. E nós fomos ler nas entrelinhas do destino tudo que tinha sido apresentado naquele ano, naqueles dias dela, e a certeza de que haveria essa desencarnação, e que nós negávamos a possibilidade. E tendo acontecido esse desenlace, que nós enfrentamos com muita coragem, e principalmente na minha pessoa, que não chorava, que demonstrava uma racionalidade muito forte, entendendo a situação, mas sofrendo tremendamente, porque quem chora desabafa, quem fala desabafa, quem grita desabafa. Agora quem cala, aquilo tudo vai se introjetando. E aí as pessoas dizem, mas tu vai, mas não é possível, tu não pode estar aguentando, tu tem que chorar. Mas como é que eu vou chorar? Eu não chorava quando era surrado, quando era criança, no tempo que se batia criança, né? Naquele tempo podia bater à vontade, né?
Meus irmãos, meus primos faziam as traquinagens, mas como a gente estava junto, entrava todo mundo no corretivo. Não chorava. E aprendi a ser durão. Mas, na realidade, por dentro, estava sofrendo tremendamente. Eu só fui notar isso depois de muitos anos. Mas me aliviava a veia, não poética, mas a veia do escritor. Sempre fui ligado às letras, sempre fui ligado ao jornalismo. Fiz durante muitos anos o Jornal da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Tenho escrito sempre na Revista Internacional do Espiritismo, então, fazendo reportagens, matérias, e eu comecei a escrever. Comecei a escrever e essa maneira de ver a vida me aliviou, me tirou, digamos, a carga emocional foi a maneira de suportar a dificuldade. Mas dizia exatamente o porquê nós estávamos fazendo essa exposição póstuma. Porque depois da desencarnação da nossa filha, e eu tendo que entrar na pasta dela dentro do nosso computador, que nós tínhamos um computador comum, ela trabalhava conosco, eu resolvi entrar na pasta para ver. E eu descobri uma filha que eu não conhecia. Eu descobri uma filha que era um artista, e ela sempre teve a veia artística, ela gostava de teatro, e eu dizia, queria ser atriz. Eu disse, mas tu está louca, tu vai morrer de fome. Ser artista, que coisa mais ridícula. E ela fez um curso universitário. E depois ela viu, na realidade da profissão publicitária, ela viu que havia muita coisa indigna, e nunca aceitou essas coisas. Ela queria ser artista. E eu desincentivei. Fiz tudo, ridicularizava, não é? E a gente depois fica meditando, puxa, eu não conhecia isso. Comecei a olhar as fotografias que ela fazia. E aí o namorado dela, que é o autor da capa desse livro, que é autor de tudo que nós temos gráfico dos livros que nós fazemos, não é? Que é o grande artista que faz todo o trabalho, que eles faziam isso para nós, da coleção Conte Mais, era ela que organizava justamente com ele, que é a pessoa que fazia esse trabalho todo, coordenado por ela. E ele me disse assim, sabes que isso aqui são todos livros que nós publicamos. Já para tirar a ideia de que nós somos mercenários, que estamos vendendo para ganhar dinheiro, graças a Deus eu estou bem de vida, minha mulher é professora do Estado, aposentada, né? Nós não precisamos do dinheiro da venda. Mas nós temos que mostrar as coisas. Por exemplo, no livro que a Gladys escreveu, Literatura e a Magia da Arte de Contar Histórias, é toda uma técnica para trabalhar com as crianças. Educação, a arte de manejar o caráter, é uma análise do Livro dos Espíritos, baseado também em consulta de 150 autores, pedagogos. A Gladys é uma especialista em educação. E a gente tem visto tanta gente escrevendo coisa aí que, pelo amor de Deus, ou então recebendo mensagens e fazendo aquelas afirmações que muitas vezes a gente põe em dúvida. Então, nós resolvemos fazer a nossa editora para publicar essas matérias. E por isso que nós contávamos e contamos com a ajuda do Jimmy, que é o nosso ilustrador. E ele disse assim, o maior sonho dela era fazer uma exposição lá no Ministério Público, dessas fotografias. Putz, mas ela nunca me falou. Pois é, mas era o sonho dela. Mas, claro, sabia que era um sonho impossível. Eu confesso que daqui a 5 minutinhos eu encerro, porque eu sei que tem outro trabalho aqui, eu estou entrando no tempo. Mas como é que iríamos conseguir um lugar tão clássico lá em Porto Alegre, tão difícil? Pois não é que a diretora desse órgão lá do Ministério Público tinha sido colega da minha filha nas aulas de pintura. Eu fui lá no Ministério, quando chego a ela, que era a diretora de lá, e falei
da ideia, prontamente foram abertas as portas, fizemos uma exposição de todas as fotos dela. E justamente essa exposição começou uma semana antes do aniversário, sendo que no dia 27 de março, dia do aniversário dela, nós fizemos essa exposição, a RBS esteve no local, filmou, fez noticiário, muita gente, porque mostrava assim uma maneira diferente do que os espíritas enfrentando o luto, porque ela havia falecido no dia 6 de janeiro. Nós estávamos em plena situação de crise. Uma semana depois da desencarnação, a Gladys estava fazendo palestra e nós estávamos tocando a vida, por causa dos ensinamentos que a gente recebeu, sabendo que a vida continua, sabendo da possibilidade da comunicação, sabendo que existe uma lei de causa e efeito, que se eu estou recebendo essa carga nos meus ombros, não é nenhuma injustiça de Deus. E eu sempre peço, pelo amor de Deus, não quero mais essa prova. Né? Pelo amor de Deus, afasta de mim esse cálice, porque é terrível. Mas nos fez encarar dessa maneira toda. Então nós fizemos essa exposição, em homenagem à nossa filha. Por que em homenagem? Porque nós poderíamos estar chorando, poderíamos estar lamentando tudo, não é? Nos revoltando, mas a maior homenagem que nós podíamos fazer para a filha era justamente mostrar o que ela era. As pessoas já conheciam, mas não conheciam essa face dela, não é? Essa face de alegria que ela tinha. As fotos dela são fantásticas, e essa foto aqui é uma foto que diz tudo, porque quando a gente vê um barco, principalmente aqui nessa maravilha de Camboriú, que nós temos o horizonte, poderíamos estar aqui assistindo aquele barco lá naquela ponta. Então quem está aqui na beira da praia, olhando, está dizendo, aquele barco está se indo, e de repente ele acabou, desapareceu, acabou. Mas quem está lá do outro lado vai ver que aquele barco está chegando, diz, olha lá, está chegando. E essa interpretação nos faz ver como é a vida do ponto de vista espiritual. Quando nós desencarnamos, parece que está terminando. Para nós que estamos aqui, mas para o outro lado, que estão lá recebendo, diz, olha, fulano está chegando, e aquela festa. E isso aqui, uma foto dessas, foi uma das fotos que nós apresentamos na exposição. A causa e o efeito. A causa, a nossa filha, aos 35 anos, eu fiz essa foto dela no dia em que a Gladys passou a presidência da Federação Espírita para a outra diretoria, depois de muitos anos na direção. A Silvana estava lá, era a nossa assessora especial da Gladys. A causa, a Silvana, o efeito livre. E a consolação só é possível quando a gente entende as razões da vida. E para a meditação, e é o que eu quero chamar a atenção nessa nossa conversa, essas perguntas que eu deixo para cada um responder. Você olhou para o seu filho hoje? Porque a gente tem os filhos em casa como objetos, seres com a sua vidinha, mas a gente não lembra muitas vezes de abraçar o filho pela manhã, conversar, saber quem é, porque isso tudo a gente vai descobrir depois que passa a oportunidade. Puxa, mas como é que eu não me apercebi disso, não é? Já notou nas qualidades? Se não fez nada disso, procure a cada dia fazer isso, para não vir a arrepender-se de ter vivido com um desconhecido. Felizmente, apesar de toda a nossa invigilância com relação a esses fatos, nós podemos dizer que não ficou nenhuma culpa, nenhum remorso, tristeza, saudades. Mas uma saudade que para nós é ótima, porque os espíritos aparecem, se comunicam, e a nossa filha tem feito isso a gente seguidamente, sempre comparecendo nos sonhos, aquela maravilha de reencontros, apesar da separação. Então, meus irmãos, meus amigos, me desculpem ter passado um pouquinho do horário, mas realmente, talvez isso sirva de consolação. Muitas pessoas que têm lido o livro têm se consolado, porque passaram
pela experiência, mas não entenderam. E quando a gente está com os filhos dentro de casa, quando a gente está com a família, a gente não valoriza. A gente vai valorizar quando eles vão estudar lá no interior, vão para outra cidade, e aí a gente começa a ver o valor que aquele filho tinha. Então, que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco, e que quem passou por isso sabe muito bem do que nós estamos falando. Mas a gente tem a certeza, nós somos imortais. E essa imortalidade nos dá a possibilidade de a gente se reencontrar em futuras encarnações. E eu peço a Deus que o dia que eu desencarnar, que não está longe, felizmente já passei de 70, parece que depois disso a coisa se acelera, né? A gente está mais para lá do que para cá, não é? Eu espero ser recebido pela minha filhota, porque seria a glória. Que a paz do Mestre Jesus permaneça e muito Nós que obrigado. agradecemos ao Silvio por essa explanação de hoje. E temos a certeza que cada um de nós irá refletir, não só com os filhos, mas com todas as pessoas que nos cercam, que estão próximos de nós, e às vezes a gente não dá o valor merecido. Uma conversa, um abraço, um sorriso, não tem preço. E que bom que o Espiritismo está presente diante de nós, nos esclarecendo, nos conduzindo e sempre nos dando a certeza de que nos encontraremos de novo.